atacante Elinho, ex-São Paulo, foi oferecido ao Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais novidades sobre o tema. Quem o Palmeiras pensa em buscar para substituir seu jogador criado na base. Falo também sobre os únicos 4 clubes brasileiros que seguem vivos em 3 competições. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e informação exclusiva. O atacante Elinho, revelado na base do São Paulo, foi sugerido ao Palmeiras. O atacante, que joga pelo lado direito e também pelo lado esquerdo e é titular absoluto do Toluca, do México, terceiro colocado no campeonato nacional, seria uma reposição para o Alan, vendido na segunda-feira para o Manchester City por 37 milhões e meio de euros fixos, mais 2 milhões e meio de euros em bônus. A pedida do Toluca para que o negócio saia de algo na casa dos 13 milhões de euros. Com a lembrança de que o Elinho é titular absoluto por lá, na atual temporada, 8 jogos, 2 gols e 3 assistências, havia sido recentemente cobiçado pelo Cruzeiro, que não conseguiu chegar às cifras pedidas pelo time mexicano. Palmeiras ainda não tem uma posição sobre levar ou não essa negociação adiante. Está descartada a contratação do Luiz Henrique. Palmeiras entende que não faz o menor sentido investir praticamente toda a grana que arrecadou com o Alan na contratação do Luiz Henrique. No caso do Elinho, cifras bem inferiores. O Palmeiras ainda teria bastante dinheiro de sobra da negociação do Alan e teria uma reposição que, na visão do Verdão, poderia ser à altura. Quero saber a sua opinião. O Elinho é uma boa reposição para o Alan? O Palmeiras chegou a 336 milhões de reais dos 400 milhões que precisa com vendas de atletas na atual temporada. Sim, o Verdão estabeleceu como meta, com transferências de jogadores para 2026, essa incrível marca de 400 milhões de reais. E com a transferência do Alan para o Manchester City, fechada nessa segunda-feira, o Palmeiras está bem mais perto de bater a meta. Restam 63 milhões e 300 mil reais. Com o Alan, o Palmeiras já chegou a 336,7 milhões de reais. E olha que essa cifra que eu passei considera apenas quanto o Palmeiras arrecadou em cima de cada transferência. Você quer entender? O Alan foi vendido para o Manchester City por 37 milhões e meio de euros, valor fixo. O Palmeiras tem direito a 90% de tais cifras, ou seja, o Verdão vai ficar com cerca de 202 milhões de reais. Foram mais 50 milhões de reais com o Facundo Torres, vendido ao Austin, mais 25,2 milhões de reais da transferência do John do Red Bull Bragantino para o Zenit. Outros 16 milhões e 800 mil pelo 70% a que tinha direito o Palmeiras do Kaique negociado com o Sporting. Mais 10 milhões e 600 mil com Naves, que foi para o Necaxa. 8 milhões de reais do Gabriel Silva, que já estava em Portugal, mas se mudou agora para o Braga. Mais 7 milhões e 700 mil reais do Pedro Lima, novo reforço do Sporting. Breno Lopes, que trocou o Fortaleza pelo Curitiba, garantiu ao Palmeiras 7 milhões e meio de reais. O empréstimo do Veiga para o América do México valeu outros 7 milhões e 400 mil reais, isso sem falar no empréstimo do Luigi de 1 milhão e meio de reais. Só para completar, registrar que o Palmeiras com a venda do Alan já ultrapassou 2 bilhões e 300 milhões de reais com vendas de atletas formados apenas na base na era João Paulo Sampaio. E o gerente de futebol da base Alviverde garante que novas grandes vendas acontecerão em breve. Palmeiras, Atlético Mineiro, Vasco e Santos, os 4 entram em campo nesse meio de semana para a disputa da Copa do Brasil. O Palmeiras desses 4 é o único que ainda joga Libertadores da América. Verdão tem Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é líder do Campeonato Nacional, pega a LDU na Libertadores e o Santos na Copa do Brasil. Tem um site do Palmeiras falou que não vai trazer ninguém para o lugar do Alan. É uma possibilidade, Ederson. Não dá para descartar. Assim, ó, só para deixar tudo bem claro. Ontem o Palmeiras fechou a venda do Alan. 37 milhões e meio de euros fixos, mais 2 milhões e meio de euros em bônus. Essa foi a informação que eu recebi do próprio Palmeiras. A ideia do Palmeiras é entender as opções do mercado. Está completamente descartada a chance de investir toda essa grana do Alan no Luiz Henrique. Isso o Palmeiras não fará, até porque essa grana vai ser super importante para pagar uma série de coisas, tá? Alguns nomes têm sido sugeridos. O do Elinho, ex-jogador do São Paulo e do Red Bull Bragantino, foi oferecido pelo Juliano Bertolucci,
e está sendo avaliado dentro do Palmeiras. O custo dessa operação pelo Elinho seria de mais ou menos 15 milhões de dólares. E a Fiorentina é mais um clube europeu disposto a contratar jogadores do Palmeiras. O time italiano sugeriu 13 milhões de euros ou 78 milhões de reais para a contratação do lateral esquerdo Arthur, formado na base, que ganhou mais minutos no time profissional nessa temporada depois das lesões do Piquerez e do Jefité. Palmeiras até considera a proposta boa, mas não deve fazer negócio, até porque o Jefité só volta na próxima temporada e a negociação do Arthur faria com que o Verdão tivesse apenas Piquerez daqui até o fim do ano, Palmeiras que está em meio a 3 competições. O fato de o Palmeiras também ter avançado na venda do Alan para o Manchester City, operação que pode bater até 40 milhões de euros, permite ao Palmeiras que não faça outras negociações, ainda que sem tantas dificuldades com o fluxo de caixa. 40 milhões de euros do Arthur, ou melhor, do Alan, vão equivaler a mais ou menos 240 milhões de reais. Dinheiro que permite ao Palmeiras uma tranquilidade um pouco maior. Só para completar, em relação ao Arthur, contrato até dezembro de 2029, 26 jogos na atual temporada. Se no fim do ano uma proposta um pouco maior aparecer, aí sim pode haver negócio. Palmeiras pretende segurar todos os seus titulares até dezembro, com exceção ao Alan, ótima oportunidade de mercado. O Cebolinha poderia ser uma reposição para o Palmeiras ou a rivalidade com o Flamengo impede esse movimento de acontecer? Acho que a rivalidade torna o negócio mais difícil, tá? Embora o Palmeiras possa assinar um pré-contrato com o Cebolinha para tê-lo a partir de janeiro. Ele chegaria sem custos. A grande questão é, para ter o Cebolinha agora, o Palmeiras precisaria compensar financeiramente o Flamengo. O problema é que o Cebolinha estava pedindo 2,5 milhões de reais por mês. Hoje no Flamengo ele ganha 1,5 por mês. Só que como ele vai ficar livre, ele quer vender os direitos econômicos dele por 1 milhão de reais por mês, ao longo de 2 ou 3 anos de contrato. O Krasnodar chegou a oferecer essa grana, mas na última hora recuou, e hoje o Krasnodar tem como grande alvo no futebol brasileiro o Carboneiro, atacante colombiano que pertence ao Internacional e havia sido comprado pelo Colorado por 4 milhões de euros, tá bom? O Palmeiras não tem ninguém no banco para substituir o Alan, até tem, né? Por exemplo, com todo mundo com todo mundo bem, o Palmeiras pode ter um ataque com o Paulinho, com o Vitor Roque, com o Arias, com o Flaco Lopes, não faltam opções. A característica do Alan de ser um cara extremamente driblador não existe, embora o lugar preferido do campo pro Arias é a direita, tá? Então eu imagino que com a confirmação da saída do Alan, o Arias vai ter a oportunidade, enfim, de jogar pelo lado que ele mais gosta. O Arias vinha mesclando entre a esquerda, às vezes no meio. Mas se você perguntar, Arias, você quer jogar em qual posição? E o Arias vai te falar que quer jogar na direita. Elinho no Palmeiras, Nicola. Ligou. Vamos lá. Já contei para vocês que o Palmeiras descarta a contratação do Luiz Henrique, mas não descarta a contratação do Elinho. Uma pessoa que trabalha com o Elinho, ex-atacante do São Paulo, do Red Bull Bragantino e hoje no Toluca, me contou que o Elinho é uma possibilidade no Palmeiras. O que eu fiz? Mandei para essa fonte que descartou o Luiz Henrique. E a pessoa disse, esse eu prefiro não responder. Então a pessoa não confirmou que o Elinho é um alvo, mas não negou que existe a possibilidade de o Elinho, do Toluca, virar reforço, não virar, né? Mas ser um alvo real do Palmeiras. Vocês lembram do Elinho? Refrescar a memória de vocês. Hoje, 26 anos de idade, tá? Temporada de 5 jogos, 1 gol e 2 assistências. Ele, no Toluca, nessa temporada, é titular. Dá para dizer isso, tem jogado praticamente todas as partidas como titular, tá? Havia chegado ao Toluca em 2024. Negócio na época de 13,5 milhões de euros. O que a pessoa me contou é que o Toluca pede 15 milhões de dólares para fazer negócio. Então, vamos lá, o Palmeiras arrecada 37,5 milhões de euros com o Alan e vai ter a oportunidade de gastar 15 de dólares em euros. Quanto vai dar isso? Deixa eu ver aqui, peraí. 15 dólares em euros. 12, quase 13, tá? Então, vamos lá. Você recebe 37,5 e gasta quase 13. Vai gastar 13 com imposto, com comissão. Seria um negócio mais plausível do ponto de vista financeiro. Você não estaria gastando toda a sua grana, né? E o Liverpool prepara a proposta de 410 milhões de reais por Endrick. Notícia que interessa ao Palmeiras. Bora explicar em detalhes essa história.
Informação que surge na imprensa inglesa dá conta de que o Liverpool busca um substituto à altura para Mohamed Salah. O nome dos sonhos seria o do Barcola, do PSG, só que o time parisiense pede 145 milhões de euros para fazer o negócio. E é nesse contexto que o Endrick passou a ser encarado como boa alternativa. Proposta de 65 milhões de euros ou 410 milhões de reais deve ser enviada ao Real Madrid, com a lembrança de que o Real pagou 35 milhões de euros fixos, mais 25 milhões de euros em bônus para tirá-lo do Palmeiras. O Endrick ainda não explodiu com a camisa do Real Madrid, embora tenha deixado excelente impressão pelo Lyon, onde esteve emprestado em boa parte da temporada passada. Foram 21 jogos com 8 gols e 6 assistências. Por que eu estou falando sobre o Palmeiras? O Verdão não tem mais percentual de venda futura, mas como clube formador tem direito ao mecanismo de solidariedade, ficando com um percentual de qualquer venda futura relacionada ao Endrick. Se você fosse o Endrick, preferiria ficar no Real Madrid para ser reserva do Mbappé ou aceitaria o desafio de jogar no Liverpool com a perspectiva de se tornar a médio ou longo prazo uma figura que substitui Mohamed Salah? Já use espaço para comentário e deixe registrada a sua opinião, beleza? A venda de Haaland para o Manchester City, terceira operação mais valiosa da história do Verdão. A operação foi fechada em 37 milhões e meio de euros fixos ou 225 milhões de reais. Manchester City e Palmeiras também combinaram o pagamento de 2 milhões e meio de euros em bônus ou 15 milhões de reais atrelados a número de jogos. Se o Haaland bater um número de jogos X, o Palmeiras tem direito a mais 15 milhões de reais para alcançar os 240 milhões de reais que exigia para a transferência do atleta de 22 anos de idade. Só Endrick, 72 milhões de euros, valor que inclui impostos, e Estevão, 61 milhões de euros, foram vendidos pelo Palmeiras por cifras superiores à do Haaland, que tem 22 anos de idade, é bom jogador, mas está bem distante de tais cifras. Essa, inclusive, é a avaliação dentro do próprio Palmeiras, e só por isso Leila Pereira desfez uma promessa que havia sugerido ao técnico Abel Ferreira. A Leila havia garantido que não venderia atletas titulares. Ela mudou de ideia diante de um pacote extremamente generoso que vem do Manchester City. Com essa grana, o Palmeiras deixa de precisar vender outros atletas, garante mais conforto com o fluxo de caixa e vai em busca de um substituto. Já havia contado para vocês, de forma exclusiva na manhã dessa segunda-feira, que Luiz Henrique está descartado. Palmeiras entende que não tem nenhuma lógica em investir praticamente toda a grana que você lucrou com o Haaland num outro jogador, especialmente porque esse dinheiro é super importante para pagamento de contas no Verdão. A estratégia é buscar alguém mais barato. Tô tentando confirmar com o Palmeiras, se a informação que eu recebi de Kelinho, do Toluca, é o plano A do Palmeiras. Podendo chegar a 40 milhões com metas. Bruno Andrade da ESPN fala em 40 milhões fixos, podendo chegar em 45. E André Hernan aponta 42 fixos com mais 3 em metas. Socorro, informação que eu tenho, vinda do Palmeiras, tá? E é louco isso, né? Porque quando você ouve o empresário, em geral você ouve cifra maior. Quando você ouve o clube, você, na teoria, ouve a cifra mais justa. Houve do Palmeiras 37 milhões e meio de euros fixos, mais 2,5 de bônus, tá? Então a gente está falando de 40 milhões. É possível que esse número tenha comissão. Se a comissão for de 10%, os 37,5 vão se transformar em mais 3,5, vai fechar em 42, 43. Mas o Palmeiras alega ter vendido o jogador por 40 milhões, por 37,5 fixos mais 2,5, tá? Estou me baseando no que eu ouvi de uma fonte do próprio Palmeiras. O Bruno Bertinato, goleiro que pertencia à Portuguesa, iria por empréstimo ao Palmeiras. Mas ele rescindiu o contrato com a Luz e assinou em definitivo com o Verdão, tá? O contrato na Portuguesa terminaria em dezembro. Então, a verdade é que faltava pouco tempo para o fim do vínculo. A Portuguesa se livra de um salário ou de um custo por mês de 70 mil mensais. Se a gente incluir também o 13º e férias proporcionais, dá para dizer que a economia na Portuguesa chega a mais ou menos 300 mil reais. Já o Palmeiras encontra uma solução para o Kaique, uma solução meio emergencial, até o fim da temporada, e se o Bertinato deixar boa impressão, ele fica para o ano que vem, senão o Palmeiras vai buscar uma outra alternativa. Fala, palestrinos, passando aqui rapidinho para agradecer primeiramente a sua companhia, muito obrigado, você que acompanha até aqui, já peça o seu like antes de sair do vídeo para dar aquela força para o canal,
E também quero deixar aí, antes de sair também, um convite aí para quem está chegando agora, tá? Se inscreva, ativa o sininho de notificação para quem ainda não ativou. Deixa o like para quem ainda não deixou, é muito importante o seu like, ajuda demais o canal, tá? O YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante para todo o público e ele alcança mais torcedores do Palmeiras, tá bom? Então, fiquem à vontade para estar conhecendo o canal, também compartilhando o vídeo com os amigos e também deixando a sua opinião em relação ao que você viu aqui no vídeo, o Nicola veio trazendo pra gente no vídeo de hoje, tá bom? Muito obrigado pela sua preferência de estar aqui conosco nesse vídeo, nesse canal, tá? Espero que vocês permaneçam aí com a gente, com a sua inscrição. Só antes de fechar, peço a vocês que dão uma olhadinha aí no sininho de notificação se vocês ativaram, tá bom? Antes de sair, para não perder nenhum conteúdo que sai aqui todos os dias do Palmeiras, tá? Um forte abraço, palestra, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!